Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode sempre contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Nós recebemos diariamente vários e-mails com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir esse é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o nosso ex-professor, mas daqui a um pouco está de volta, né, meu amigo? Vitor Hugo do Amaral Ferreira, seja bem-vindo. Olá, professor Cristiano, tudo bem? Aqueles que nos assistem, é um prazer estar na instituição, na minha casa de formação, aí, tanto quanto como aluno, como professor. Professor, faz o quê? Um mês, dois que o senhor nos deixou aqui, mas e temporariamente, espero, e te pergunto, já bateu a saudade aí, professor? A saudade é constante, né, professor? Mas olha como você está perdido no tempo. Já nós vamos fechar aí 4 meses já, né, de licença e de trabalho aqui no Ministério da Justiça. O tempo passa rápido, né? Assim como o tempo que eu tive vinculado diretamente à instituição, né? Esse mês de março agora que passou, já está fechei 18 anos de UFN. 4 meses já, professor, aí na Secretaria, Secretaria Nacional do Consumidor, é isso, professor? Isso, que Secretaria Nacional do Consumidor é quem estabelece a Política Nacional de Defesa do Consumidor e coordena o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que envolve os PROCONs municipais, regionais, estaduais, Ministério Público de Defesa do Consumidor, defensorias públicas e todas as entidades civis e associações de defesa do consumidor estão dentro desse sistema nacional. E a coordenação é por conta da Senacom. Vitor, qual é a tua rotina de trabalho aí? Explica um pouco pra gente isso, o que assim, no dia a dia está acontecendo com mais intensidade? Olha, professor, rotina de trabalho acaba sendo até difícil de definir, porque não há uma rotina, né? É sempre uma grande pauta se tornando prioridade, né? Hoje, por exemplo, né? Logo que terminarmos aqui a entrevista, nós temos um desdobramento daquele caso da professora Samantha, que foi retirada de um voo da companhia Gol, né? Que tem um episódio envolvendo racismo em relações de consumo. Esse vai ser um debate que vai acontecer no Congresso Nacional logo mais. Então, tem uma pauta bastante vinculada a um desdobramento das demandas de consumo, que não se fala mais hoje só numa questão de troca de uma televisão que quebrou, de um aparelho que deixou de funcionar, mas a gente começa a falar de política pública num contexto mais macro, né? O racismo estrutural e os efeitos disso nas relações de consumo. A questão de acessibilidade para consumidores que sejam pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência. Então, a pauta se torna muito mais ampla. Desde que cheguei aqui, isso em janeiro, a nossa pauta prioritária tem sido o acompanhamento, monitoramento do preço dos combustíveis no Brasil. Né? Então, nós tivemos há 2 semanas, por exemplo, uma redução da tabela de precificação do combustível no Brasil. E aí isso não reverbera como deveria acontecer na bomba de combustível. Isso não chega ao consumidor final de forma imediata. E quando é o inverso, quando tem um aumento de alguma tarifa, ou aumento de alguma base de composição do preço do combustível, já na madrugada seguinte a gente tem esse reflexo para o consumidor final, né? Então, acompanhar essas circunstâncias aqui, listei 3, mas temos várias outras questões vinculadas, por exemplo, à prevenção. Hoje é uma pauta prioritária também, prevenção do consumidor superendividado, e isso passa por uma intersecção de vários ministérios, né? Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Casa Civil, coordenar e harmonizar todo o mercado de consumo que envolve fornecedores e consumidores é a rotina principal assim da Senacom. E quando a gente trabalha com um mercado que é mais complexo, é o exemplo do combustível, que ontem encerramos uma pauta que foi um monitoramento nacional
todos os PROCONs do país fizeram um multirão de preço justo, que foi assim que o ministro definiu, para verificar qual era o preço final vinculado ao consumidor. E aí a gente tem que entender que, nesse caso, tem uma cadeia de fornecedores, né? Eu tenho a produção, eu tenho a distribuição, eu tenho a comercialização. Passando aqui também um relato em relação a esse tema, quando nós nos reunimos com os fóruns, as associações, federação, confederação dos postos de combustíveis, eles alegam que eles não conseguem repassar valores para os consumidores porque a distribuidora não repassa para eles de forma imediata, né? Então tem que entender toda essa cadeia. Um tema também, professor Cristiano, que é latente aqui, e isso mexe com a vida de todos os consumidores brasileiros, de um modo geral, e não só, mas é um reflexo no mundo, que é o envolvimento aí das criptomoedas, né? Então, é um movimento forte e tem que se entender também como que isso vai afetar o consumidor. Ontem nós tivemos uma decisão inédita, uma decisão também de bastante reflexo no mercado de consumo. A Senacom determinou a suspensão dos serviços da URB, né, que fazia comercialização de viagens, não estava atendendo a contento os seus consumidores, não estava cumprindo com a oferta que tinha gerado. Nós notificamos, pedimos que nos passasse informações, um plano de atendimento aos consumidores. Isso não aconteceu e ontem à tarde nós definimos então a suspensão dos serviços da URB. E a pauta da vez, né, é a Senacom sendo protagonista desse movimento todo de regulação, de acompanhamento ou minimamente de monitoramento das plataformas digitais, né, envolvendo aí as grandes plataformas YouTube, Google, Instagram, né, já com o movimento de entender que quando nós falamos de um consumidor que acessa um canal de informação, aquela informação que o código define como uma informação clara, precisa e ostensiva, nós começamos a entender, numa interpretação do Código de Defesa do Consumidor, que minimamente essa notícia, essa informação, ela também tem que ser verdadeira, né? Então tem um desdobramento, é uma tese que tem sido sustentada aqui pela Senacom. Temos um desdobramento de entender que o consumidor ele não pode ser vítima de uma desinformação, né? Uma vez que essa desinformação seria uma espécie de fake news, mas fake news num contexto mais amplo e desinformação vinculada às relações de consumo. Então, isso me estendendo aqui, mas é um resumo do nosso dia a dia ou das principais pautas que estão sendo enfrentadas pela Senacom. Não, mas quantos temas interessantes, né, professora? Essa discussão a respeito dos combustíveis, uma discussão necessária. A impressão que a gente tem que fazia tempo que não se aprofundava isso dessa forma, né? Depois com as criptomoedas e tal. Quanto tema multidisciplinar, professor? Quanto tema que ultrapassa, né, uma compreensão simplesmente jurídica e acaba, obviamente, perpetrando em outros setores aí, como da economia e etc. Uma característica interessante da secretaria de vocês, essa. As discussões aqui, elas nunca são isoladas, né, professor Cristiano? Elas envolvem sempre uma outra secretaria, um outro ministério, tem sempre um especialista para ser ouvido na área. Essa pauta que é uma pauta que está vinculada à minha coordenação aqui também, essa de acessibilidade, ela é muito ampla, né? Nós falamos inicialmente de acessibilidade, mas tem que entender todas as deficiências, todas as circunstâncias que envolvem, por exemplo, uma pessoa com nanismo, ela precisa ter na entrada de um elevador, ela tem que ter o detector ali, tem que ser na altura dela, e geralmente nós temos um elevador que tem a verificação para que a porta não feche numa altura média, né? Quando nós falamos de um consumidor cego, ele tem o direito de andar com seu cão-guia, que é um cão-guia que também tem que ser recepcionado num restaurante, num shopping, né? E aí uma diversidade de circunstâncias, quando se fala, por exemplo, o que se criou aí
de forma padrão no país, como resultado efeito da pandemia, que são os cardápios em QR Code, né? Esse cardápio em QR Code ele permite a acessibilidade de todo tipo de consumidor. Então, é uma pauta, quando a gente delimita a pauta, parece que ela está sendo reduzida e, na verdade, ela acaba sendo, ela fica ainda mais ampla, porque a gente vai dialogando com outras áreas e tendo aí uma dimensão tremenda de assuntos, de aspectos que envolvem a efetividade daquela pauta, né? A efetividade daquele assunto. E quando a gente pensa em tratar a defesa do consumidor como política pública, isso é algo que nunca na história da defesa do consumidor foi feita, professor Cristiano. Tratar o direito do consumidor como política pública, e política pública não entendida como ações públicas, mas uma política pública de implementação e execução em curto, médio e longo prazo, né? Que independente do governo que venha, que fique, que passe por aqui, tenha um plano de defesa dos consumidores, né? Essa pauta das companhias aéreas também é infinita, questão que envolve cobrança de bagagem, questão que envolve a retirada, né, de consumidores por uma deliberalidade da própria companhia, do avião, que foi o caso que nós acompanhamos recentemente com a professora Samantha, vinculada a uma companhia aérea que não quis fazer o despacho da sua bagagem, foi retirada do avião, e aí se cria em torno disso também toda uma demanda que nós analisamos, professor, mais de 69 ações judiciais, julgados, né, já transitado em julgado, que envolve a questão de racismo nas relações de consumo, né? Seja em hotel, companhias aéreas, supermercados, né? Nós temos práticas reiteradas de alguns fornecedores com essa prática racista em relação a aqueles consumidores, pessoas negras, né? Então, é uma pauta nova e é uma pauta que a Senacom abraçou aí também para enfrentar. Tem a questão dos consignados, dá para listar aqui, pelo um longo período, essa discussão em relação às pautas da defesa do consumidor. Não, é incrível, assim, né? O tamanho da secretaria, para onde vai e quanto tema interessante que está se discutindo aí, se agindo. Professor, eu quero te agradecer pela entrevista. Portas da universidade, o senhor sabe disso, né? Mas aqui as portas sempre abertas ao colega e na esperança de que retorne logo. Oh, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, né? Continuo me sentindo em casa e agradeço também a oportunidade aqui de encurtar, de certa forma, a saudade, falar aí para a comunidade franciscana, a comunidade acadêmica da nossa querida UFN. Muito obrigado. Maravilha, professor. Sucesso aí, hein? Nós é que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.